Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Prego e estou aqui para falar sobre comandos de tomada de decisão na linguagem C ANSI. Então, vamos lá. Então, sobre tomada de decisão, nós fazemos isso principalmente utilizando o conjunto de instruções if e else. E aqui nós temos um if simples, com um bloco de comandos 1, e esse if é composto de uma expressão lógica. Então, o resultado dessa expressão lógica precisa ser 0 ou 1, que significa, na linguagem C, 0 é falso, 1 é verdadeiro. 0 significando false, 1 significando true. E aqui, logo embaixo, vemos uma segunda expressão if, um segundo bloco de expressão if, tá? Com agora sim uma diretiva else também. O que isso significa? Nesse caso, se essa expressão for verdadeira, ou seja, se essa expressão devolver o resultado 1, entra aqui nesse bloco de comandos. Se não der, não vai fazer nada, vai passar direto. Para esse segundo conjunto, se essa expressão aqui dentro der resultado 1, vem aqui para esse bloco de comando. Else, se não, e o se não é para essa expressão aqui. Vem para esse outro bloco de comandos. Aqui nós temos um exemplo. Então, é feito um scanf, ou seja, pega do console um int, tá? Então, chamado a variável A. A expressão aqui é o resto da divisão de A por 2 sendo igual a 0. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, ou seja, isso tudo aqui dentro é verdadeiro, o resultado dessa expressão lógica A%2 igual a 0, se for verdade, vai dar 1. E se der 1, vem aqui para dentro e vai retornar %d, que é a variável A, o conteúdo da variável A, é par. Else, se isso daqui não for verdadeiro, ou seja, for falso, vai printf, o conteúdo de A é ímpar, e vai retornar 0. Uma outra maneira, né, da gente fazer tomadas de decisão é if dentro de if, tá bom? E a gente pode colocar, inclusive, if dentro de if dentro de else. O comando, a diretiva else, ela vai ser sempre colada no if mais interno, quando a gente colocar um dentro do outro, a menos que tenha essa separação por chaves, modificando um pouco essa estrutura. Uma forma da gente chamar aquilo que está dentro de chaves é bloco ou escopo. Então, inclusive, o nome mais comum é escopo, tá bom? Então, a gente pode modificar um pouco essa relação de if e else por conta dos escopos, mas o padrão é else ser ligado ao if mais interno desse aninhamento, um dentro do outro. Então, esse bloco if, else, está dentro desse if aqui. Ó. Como é que a gente sabe isso? Porque tem esse escopo, abre chaves, fecha chaves. Tá bom? E dentro desse else tem esse outro bloco if, else. Como é que a gente sabe isso? Por causa desse escopo delimitado por abre chave, fecha chave. E a forma como está indentado esse código fica mais fácil da gente entender. Se tivesse tudo colado aqui na esquerda, ia ficar bem complicado de entender quem está dentro de quem, esse else está ligado a que if. Então, a indentação é importantíssima para a compreensão do código. Então, esse exemplo aqui eu já falei, tá bom?
tomando um pouco de cuidado quando a gente não usa chaves. A gente pode definir uma diretiva, né, if, e o comando contendo uma só instrução. Então, bloco composto por uma única instrução, um único comando, não precisa de abre e fecha chaves. Então, nesse exemplo aqui, if mod de A por 2 der igual a 0, o número fornecido é par. Else, o número fornecido é ímpar. Isso daqui vai funcionar por quê? Porque mesmo sem ter abre e fecha chaves para esse if, como está sendo executado só uma linha aqui depois, o compilador entende que esse printf está dentro desse if e esse outro printf está dentro desse else. Mas, se você ficar na dúvida, coloca a definição do escopo. Tá? Então, por exemplo, aqui falta indentação. E agora? Esse if n maior do que 0 e essas duas instruções. Se n for maior do que 0, ele vai entrar dentro desse if e, como não tem delimitação por chaves, somente a instrução logo abaixo do if está dentro do if. Então, esse z igual a que está dentro desse if. Então, se n for maior do que 0, essas duas instruções vão ser executadas. Se n não for maior do que 0, ou seja, for igual ou menor, vai executar somente z igual a z mais b. Então, isso aqui eu já tinha falado, né? Que o else é associado ao if mais interno, quando tem um dentro do outro. E como vem logo abaixo desse if, mesmo sem as chaves, esse bloco if-else, isso tudo está aqui dentro. Eu não gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de definir quando eu tenho mesmo um if, né, um conjunto if-else, dentro de um if não tiver mais nada, ainda assim gosto de delimitar o escopo com chaves para eu não ter dúvida, para quem está programando não ficar com dúvida. Tá? Então, o melhor jeito seria colocando a indentação. Tá bom? Então, aqui a gente olhando fica bem mais claro de entender. Lembrando que não adianta indentar se tiver errado. Tá? Então, a indentação só vai ajudar se de fato for um escopo. Então, cada tab que você dá, ou cada espaço, ou dois espaços, vai depender de como você gosta de indentar. Você só chega para a direita quando você tem um novo escopo, um novo bloco, porque senão você só vai fazer confusão também. Então, aqui só mais exemplos de aninhamento de ifs, quando um if está dentro do outro, e nesse caso aqui não é um if dentro do outro. Aqui é um único if com duas condições. Então, é um pouco diferente a ideia. Aqui ele vai entrar nessa instrução if se a primeira for verdadeira. Se a primeira não for verdadeira, não vai nem entrar. Tá? Já aqui, faz os dois testes. Faz o teste se v%2 é igual a 0 e, além disso, faz também o teste se v é maior do que 0. Se os dois testes forem verdadeiros, vai entrar aqui dentro. É assim que funciona o e lógico. Se eu colocar, em vez de 2 é comercial, colocar duas barras verticais, é o ou lógico. Aí, basta que um seja verdadeiro para entrar no if. Então, aqui vem um exemplo de um programa que verifica qual é o maior entre dois números. Tá bom? Então, aqui, se o N1 for maior que o N2, diz o maior e o conteúdo do N1. Esse else não está correto. Então, eu vou deixar para o aluno interessado mexer nesse código para, de fato, mostrar o maior entre os dois números. Por que eu estou falando isso? Porque esse else N1 não é estritamente maior do que N2.
Então seria N1 menor ou igual. Então se os dois forem iguais, ele vai falar o maior é e vai colocar só o conteúdo. Tudo bem, que aqui ele não está verificando se N1 ou N2, ele está exibindo essa quantidade, né? Então, se você botar dois números iguais, obviamente, o maior número é o único número que existe. Mas, semanticamente falando, dá para a gente melhorar isso daqui. Mas eu vou deixar para o interessado. Então, aqui, agora, fazendo maior em 3 números, e veja que agora o código está começando a ficar mais complicado, porque tem alinhamento entre os ifs. Imagina que agora é entre 4 números, vai começar a ficar mais complicado. Tem uma forma melhor de fazer isso, né? Inclusive quando a gente tem vários números e quer pegar o maior deles, é o máximo, é o max. Se a gente quer pegar o menor deles, é o min. Mas para fazer isso, desse jeito que eu estou falando, a gente tem que usar, né, os arranjos ou os vetores de números, que está fora do escopo dessa aula, mas numa futura a gente vai ver sobre isso. Tá? Então, aqui um outro código para fazer essa verificação de um jeito mais esperto, usando um if composto, tá? Usando o e lógico. Alguns lembretes importantes: a condição ela deve estar sempre dentre alguns lembretes importantes no uso do comando if é que a condição deve sempre estar dentro de parênteses. Tá? É possível usar mais de um comando dentro do if, né? Lembrando que a gente precisa separar essas condições utilizando o comercial duplo, as duas barras verticais, tá? Que é ou lógico ou o e lógico. Tem alguns outros operadores lógicos, mas foge ao escopo dessa aula. E a gente pode aninhar ifs, lembrando que é importante usar a definição de escopo com abre e fecha chaves para evitar confusão quando a gente coloca if e else um dentro do outro, esse aninhamento. Então aqui alguns exercícios, tá? Para o aluno interessado, eu sugiro você a pausar, tentar fazer e aí sim continuar olhando, tá, essa videoaula para ver as respostas, porque você é um bom aluno e você não quer só pegar a resposta, porque você vai aprender muito menos do que se você realmente tentar fazer. Então, escreva um programa para imprimir o conceito final do aluno, dada a sua média M. Então, aqui é um mapeamento. Se for menor do que 6, D entre 6 e 7,5, excluindo 7,5, C entre 7,5 e aberto em 9, B maior do que 9, A. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, com ifs, nesse caso, não são aninhados. Então, if m menor do que 6, coloca aqui qual é o conceito. Se não for verdade, ele só não vai fazer essa linha. Ele vai passar para de baixo. Se isso aqui não for verdade, ele não vai entrar aqui. Se isso aqui não for verdade, não vai entrar aqui. E como a gente está usando tudo em cima da mesma variável e intervalos que não tem interseção um com o outro, matematicamente falando, é impossível entrar em mais de um desses. Então, tá ok. Tem outras formas de fazer isso daqui, mas essa é uma boa forma de fazer. Tá? Se você colocar aninhado com if e else, vai ficar um pouco mais complexo, mas se entrar em um, ele nem faz o teste para os outros. Então, aqui a gente usa um pouco mais de operações lógicas, porque ele vai testar todos, mesmo que ele já entre aqui no primeiro, ele vai testar esses outros. Com if e else, isso não vai acontecer. Assim, o código fica mais simples de ler. Se eu colocar com if e else, o código fica mais eficiente na sua execução. Então, eu deixo para o aluno interessado mexer nesse código para colocar if e else aninhados. Tá?
E você que pausou ali já viu aqui agora com o if else, tá? Para você que foi aluno interessado. Então, o exercício 2 é escrever um algoritmo para determinar se a pessoa é maior ou menor de idade. No Brasil, maior de idade é a partir de 18 anos. Então, um código muito simples, simplesmente verificando se é maior ou igual a 18, se for maior de idade, else, menor de idade. Lembrando que esse system pause, ele é útil se você está usando um ambiente para compilar que não tem o seu próprio console para depuração. Tá? Então, se você clicar 2 vezes no executável que o compilador vai gerar, sem esse System Pause, no Windows ele vai abrir e vai fechar. Tá? Com esse System Pause, ele só vai fechar depois que você apertar alguma tecla. Mas se você está usando um DevC++ da vida, por exemplo, e executando por dentro do DevC++, essa linha do System Pause e essa linha do stdlib são dispensáveis, porque essa biblioteca ela foi incluída por causa do System. Tá? Terceiro exercício, fazer o algoritmo que leia a quantidade comprada de um produto e o preço unitário desse produto. Tá? E depois disso, se o preço total for inferior a 100, dá desconto de 5%. Se o preço total estiver entre 100 e 1.000, um desconto de 5% e ainda vai ter um bônus de 5% no valor total. Se o preço for maior do que 1.000, vai ter um desconto de 10%, ainda vai armazenar um bônus de 7%. Tá? E ainda vai ser considerado um cliente VIP. Vamos para o nosso terceiro exercício. Tá aqui o resultado, a resposta. Tá? Então, fica para o aluno interessado incluir aqui a questão dos acentos, porque do jeito que está aqui, exatamente escrito assim, valor total é aqui, vai ficar com um caractere esquisito, e aqui também. Então, o que eu tenho que mexer nesse código para realmente tirar esse problema? E bônus em português tem o acento circunflexo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse código para corrigir isso? Eu vou deixar para o aluno interessado. Tudo bem, mas muitas vezes eu tenho seleções. Então, por exemplo, um menu em que eu tenho várias opções para executar, ou dependendo do caractere recebido, faça uma ou outra operação. Então, isso a gente chama de estrutura de seleção múltipla, e no caso, a forma da gente fazer isso é usando o bloco switch case. Tá? Então, com esse seletor, a gente coloca qual é a expressão, mas no caso, esse seletor, a gigante maioria das vezes, a gente vai usar como uma variável simples. Então, aqui vai ser uma variável do tipo int ou do tipo char, e a gente vai, caso seja um valor, faça alguma coisa. Caso seja outro, faça outra coisa. Se não for nada disso, tem um resultado padrão. E, em vez de a gente separar os escopos com abre e fecha chaves, a gente vai separar os escopos com 2 pontos e break. Tá? Essa forma de fazer usando o break, a gente tem que tomar muito cuidado, porque break é uma instrução que sai do escopo onde você está, e eu estimulo você a só usar break no switch case, não usar em nenhum outro lugar. Ah, professor, eu posso usar em outro lugar? Pode. Quais? Não vou nem dizer, para você não ficar tentado a usar. Tá? Então, tá aqui o funcionamento dela, e a melhor forma de entender é usando. Tá? Então, aqui eu já tudo falei. Então, vamos lá. Eu tenho um problema que entra com o raio de uma circunferência, e dependendo de qual conta eu quero fazer, eu entro com 1,
se eu quiser calcular o perímetro, se eu quiser calcular o comprimento da circunferência, ou se eu quiser calcular a área, eu entro com o valor 2. Tá? Então está aqui, scanf. O primeiro é para o raio e o segundo é para a operação. Isso aqui não está com boas práticas de programação. Tá? Então você pode melhorar, por exemplo, colocando um texto entre com o valor do raio, em vez de chamar de x, chamar de raio. E a sugestão que eu dou sempre é variáveis, aquilo que se altera o valor, letra minúscula, constantes, letra maiúscula. Então, aqui está fora desse padrão que eu costumo usar. Tá? Mas, de qualquer jeito, qual é o switch? É a operação. Se OP for igual a 1, faz essa conta e exibe esse resultado aqui. Se for igual a 2, faz essa conta, exibe esse resultado. O printf tem que estar dentro dos dois, porque num está escrito o perímetro, no outro a área. E para o aluno interessado, mexer aqui também para poder botar acento, em vez de ficar com esse EH. E se não colocar nem o valor 1, nem o valor 2 nesse segundo campo de OP, o padrão dele é operação errada. Se você não colocar esse break aqui, se ele entrar no caso 1, ele vai executar até o final. Então, esse break é caso 1, faz isso tudo. Quando ele encontra esse break, ele sai do switch. Por isso que no default não tem break, porque ele é a última coisa que você coloca. Então, aqui alguns exercícios para serem resolvidos usando o switch case. Claro que você pode resolver usando o if else, tá? Mas aqui a ideia é justamente usar a switch case e nos dois casos com variável do tipo char. Tá? Então, entre com o estado civil, sendo um char. Tá? Então, o char é estado civil. Então, o switch é estado civil. Se for C, e tá vendo que é aspas simples, porque é um caractere. Se botar aspas duplas, é uma string, é uma frase, é mais de um caractere. Então, um único caractere, aspas simples. Mais de um caractere, aspas duplas. Se colocar aqui aspas duplas, vai dar tudo errado. Tá? Deveria dar erro de compilação, mas dependendo do compilador nem dá, mas vai dar erro de execução. Então, vai fazer um printf casado, tá? E se for S minúsculo, solteiro, V minúsculo, viúvo. E se a pessoa botar maiúsculo, o que vai acontecer? Vai vir para cá. Porque a gente só criou cases com letra minúscula. Vou deixar para o aluno interessado mexer nisso para incluir duas coisas. Na verdade, três coisas. A acentuação, pular linha, porque aqui ele só escreve casado sem pular linha. Tá? Então, vocês vão ver que o texto que ele vai escrever por causa do System Pause, que é pressione qualquer tecla para continuar, vai estar do lado de casado, ou do lado de solteiro, ou do lado de viúvo, ou do lado de estado desconhecido. E viúvo tem acento. Então, vou deixar para o aluno interessado mexer no código para incluir a diretiva que faz isso, e também para mexer no código para que letra maiúscula ou minúscula deem o mesmo resultado. No outro, é para uma calculadora com as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Mesma ideia, exatamente a mesma ideia, tá bom? Então, de novo, está faltando o pula-linha neles e está faltando a questão da acentuação. Vou deixar para o aluno interessado. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, professor Rafael, obrigado, professora Vanessa. Então, você que é aluno do Cefet, fazendo o Prog 1 comigo, esses são os 2 livros, textos que foram utilizados para criar os slides. Terminamos aqui a nossa aula sobre tomada de decisão na linguagem C/ANSI. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.